A remoção de favelas localizadas em áreas de risco está sendo feita atendendo a interesses financeiros. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos. Moradores do Complexo do Alemão, Alto da Boa Vista, Canal do Anil. Uma pequena representação das mais de 370 favelas da cidade do Rio de Janeiro. Nos depoimentos, uma denúncia. A remoção de favelas não obedeceria a critérios técnicos, mas sim a interesses financeiros. Ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito, conversamos com o prefeito sobre isso e ele chegou e confirmou que vai tirar as comunidades. Então, quer dizer, na verdade, as comunidades que ele está querendo tirar não é área de risco, ela é área de rico. Então é muito difícil, porque essas comunidades são tudo nos centros da cidade. Então é Santa Teresa, é Rocinha, Gávea e tal. Alegando que estão todos em área de risco. Nós, moradores, queremos deixar bem claro, quem está em área de risco, nós estamos de acordo que seja reassentada essas famílias o mais rápido possível. Aquelas que não estão em área de risco confirmada, ela tem que permanecer, e aquelas que estão em área que pode ser construída obra e tal, permanecer no local. Ele quer aproveitar as casas que foram construídas pelo governo federal, pela política de Minha Casa Minha Vida, e quer usar essas casas para botar as famílias dizendo que é uma emergência tirando essas pessoas. Isso é um sonho que o prefeito tinha desde 1992. Ele foi subprefeito de lá nessa época. E nessa época ele atacou muitas comunidades, a Marapendi, a Via Parque, a Mato Alto, a Vale do Sol, e tentou também tirar a Vila Autódromo, e a Vila Autódromo, o Brizola era governador na época, deu a titulação de terra e a comunidade está até lá até hoje. E agora ele diz que é questão de honra de tirar a comunidade da Vila Autódromo. Então, quer dizer, a honra dele, que ele queria em 93 como subprefeito, agora ele quer realizar como prefeito. Mas acredito que ainda vai continuar no sonho. De repente ele vai querer ser presidente da República para poder executar, porque acredito que o Lula, como sempre fez um trabalho de base e com os pobres, não vai querer fazer o que ele quer fazer dentro do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, foi criada uma lista de áreas onde haverá remoção. Para a defensora pública, uma lista irregular. Porque, na verdade, não se apresentou nenhum laudo conclusivo de risco total da comunidade. Então, por isso é totalmente legal. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro, no artigo 429, que foi falado aqui, ela determina que deve existir um laudo conclusivo com participação da comunidade para indicar as possíveis soluções dos riscos que aparecerem na comunidade. Por isso ela é totalmente legal, essa listagem. Durante muito tempo, até a década de 80, a política, a lógica habitacional, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, era uma lógica movida pelo processo de remoções. Se removiam as comunidades pobres das áreas nobres da cidade, levavam essas comunidades o mais longe possível do centro urbano dessas cidades, sem os serviços públicos básicos, sem esgoto, sem saneamento, sem transporte, muitas vezes impossibilitando o fluxo dessas pessoas, a possibilidade delas irem ao trabalho, das crianças irem à escola, de terem assistência médica, o que provocou prejuízos sérios ao processo de urbanização e, mais do que isso, processo de democratização da terra, democratização do uso da terra, inclusive buscando atingir a sua finalidade social. A partir da década de 80, no governo Leonel Brizola, se começa a fazer um enfrentamento dessa questão, se dá um tratamento humano a esse difícil problema da habitação no Brasil. O déficit de políticas habitacionais, a falta de responsabilidade, principalmente do governo federal, durante muitos anos a negligência do governo federal em promover programas de habitação que dessem condições, principalmente às famílias de baixa renda, de terem acesso às suas casas próprias, foi criando nos grandes núcleos urbanos, muitas vezes acomodações dessas massas em localidades que não eram as mais apropriadas. E o que se mudou a partir do governo Brizola no Rio de Janeiro foi justamente o conceito e o tratamento a serem dados a essas áreas. Em vez de se buscar a simples remoção, buscar se tapar e levar o problema para baixo do tapete, como fazia, que foi uma marca principalmente do governo Lacerda, o governo Brizola inaugurou um novo conceito, conceito de urbanização dessas áreas, de buscar se levar dignidade, de levar respeito às populações que moram nessas áreas. Muitas vezes, na maior parte das vezes, principalmente durante a década de 80 e 90, sem nenhum apoio do governo federal em relação ao incentivo de programas habitacionais, porque a gente sabe que a União é quem detém os recursos necessários para
promover programas habitacionais que contemplem toda a população brasileira. E a partir do governo Leonel Brizola solidificou esse entendimento. A Constituição de 88, ela consagrou a finalidade do uso social da terra. A terra tem que atender à sua finalidade de uso social e não à especulação imobiliária e não aos interesses da elite. E agora o que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir dessas chuvas, que nós vemos essa tragédia que ocorreram, vários deslizamentos, foi que parece que a tragédia ressuscitou nos setores mais conservadores da nossa sociedade, capitaneados pelos grandes meios de comunicação da nossa cidade, principalmente o jornal O Globo, trazendo de volta essa temática das remoções, como se as populações que sofreram essa desgraça fossem as responsáveis pelas desgraças que sofreram, fossem elas próprias as responsáveis pelas mortes de seus parentes, de seus amigos, dos seus entes queridos. E essa criminalização, essa espécie de preconceito que foi se gerando contra essas populações, essa espécie de campanha marginalizando essas pessoas, foi dando uma espécie de cenário ideal para se voltar a fazer remoções no Rio de Janeiro. Então o que está havendo aqui, na verdade, são as manifestações espontâneas dos movimentos sociais, daqueles partidos políticos e dos parlamentares que têm compromisso com a população de baixa renda e, mais do que isso, compromisso com uma política habitacional consistente para uma população de baixa renda, e nós estamos fazendo a vigilância, o acompanhamento permanente das ações da Prefeitura, que hoje detém instrumentos que o governo Brizola, por exemplo, não tinha, que é um grande programa habitacional financiado pelo governo federal, que dá condição para que a Prefeitura, observando a lei orgânica do município, faça somente as remoções necessárias, aquelas que oferecem risco de vida às famílias que estão em casas que oferecem risco de vida a essas famílias, promovendo, como manda a lei, reassentamentos nas mesmas localidades onde elas tiveram que deixar as suas casas, sendo discutido com as comunidades que foram atingidas por essa tragédia e a partir de laudos técnicos elaborados pelos órgãos competentes. E essa audiência pública, acima de tudo, assim como a comissão que foi criada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para acompanhar essas famílias, tem justamente essa finalidade, garantir que a lei seja cumprida, né, que só haja remoção nos casos em que realmente ocorre risco de vida às famílias e, mais do que isso, nesses casos específicos, que a lei seja respeitada, seja feito um laudo técnico elaborado pelo órgão competente, seja feita uma discussão com os agentes comunitários que devem discutir como se dará o reassentamento e a providência de um reassentamento na mesma comunidade ou pelo menos em local adjacente. É justamente buscar garantir o cumprimento desses direitos dessas populações, que está se reunindo aqui a Câmara dos Deputados, que lá no Rio de Janeiro se reuniu a Câmara dos Vereadores e que nós vamos estar atentos a esse processo de tragédia que ocorreu com todas essas famílias e que elas não podem ser ainda mais atingidas pelo poder público, além do que já foram atingidas pela própria tragédia.